usava ele ali para resolver a maioria da documentação que nós precisávamos, de novo projeto. Marção está ali para a gente esse ano ver se fazemos alguma coisa para continuar o nosso projeto como clínica de recuperação. É um desafio para mim, é um desafio muito grande, vocês conhecem. Então são as datas mais perigosas que nós temos no Brasil. Para mim, que eu trabalho com dependente químico e alcoolismo, depois do Natal e Ano Novo, depois do Carnaval, depois das festas juninas e também depois do futebol. Não tem nada a ver com isso, mas irmão, é a saidinha para assistir uma Copa que entra na cervejinha, na caipirinha e na maldição e sai dirigindo o carro, mata a família, dentro de casa. Então são coisas que eu tenho que alertar você nessa noite. Compreendeu, irmão? Então, amanhã, segunda-feira, toda segunda-feira nós temos um culto exclusivamente para isso. Então você pode vir aqui, procure os presbíteros, os obreiros da igreja, os pastores, orem com eles, traga amanhã, segunda-feira, fique na fila. Fique na fila, porque nós estamos com um problema seríssimo. Não existe vagas. E tem mais uma coisa, o governo esse ano, eu recebi essa semana uma notícia, que ele quer fechar a maioria das clínicas que não tem documentação. Isso é agora para esse ano, ele vai fechar. Tem coisa que eu não concordo, tem coisa que são lixo humano. Vocês que me contam para mim que ficaram em alguma clínica por aí, não é? São vocês que têm essa experiência. Então, se nós puder fazer o melhor, nós iremos fazer. Amém, irmão? Então, isso está dentro do nosso coração. E se não fazer o melhor, porque nunca recebemos nada do governo, nem estadual, nem municipal, é bom, e nem federal, nunca recebemos nada. Se alguém está falando alguma besteira por aí, é projeto do diabo. Agora, nós queremos receber esse nosso direito. Amém, irmão? Nós queremos, mas vamos fazer um projeto para que atendemos essa necessidade. Então eu estou dando uma meta nessa noite na igreja, para que vocês entendam como funciona, viu? E lá na nossa clínica não tem nenhum interno lá com bolsa crack, bolsa família, LOA. É bom entender isso, tá? Se alguém está lá na clínica é porque essa igreja cuida. Amém, irmão? É essa igreja, pode aplaudir, essa igreja que eu ouvi. É essa igreja, entendeu? Então, eu tenho certeza, se eu precisar de qualquer coisa, eu não vou pedir em outro ministério, outras igrejas não. Eu peço aqui. Amém, igreja? Eu não autorizo ninguém pedir nada em outro ministério, meu nome, no nosso instituto. Amém, igreja? É aqui. É bom entender isso. Se alguém está fazendo alguma coisa por aí, não tem autorização nossa. Amém, igreja? Então isso é bom ficar bem fechado isso aqui, e bem categoricamente, que é nós que cuidamos. São vocês comigo. Mas tem um presente de Deus nessa noite. A missionária Roda, o Rogério, né? São meus amigos de verdade, solteiros, né? Mais de 30 anos que estamos aqui. E nessa noite ele veio aqui mais uma vez, fez uma cirurgia esses dias, né? E já saiu. Eu tenho certeza que a primeira igreja que ele vem nessa noite é aqui. Pode aplaudir o pastor Rogério. Queridos e amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mas que bênção poder retornar aqui. Visualizo vocês aqui no jardim de Deus como sempre, florido, adornado e ataviado, e o jardineiro que é o Senhor Jesus Cristo está aqui presente. Nós estamos sentindo comunhão com Ele pelo seu Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero agradecer as orações. A gente passou por uma cirurgia de extração de vesícula por causa de pedras. Então ficamos aí uns 30 dias de molho. Mas quando a gente está de molho, tudo, a gente fica lembrando de culto, dos irmãos, da comunhão com Deus. Então voltar aqui para mim, rever vocês, é uma renovação em nome do Senhor Jesus. Louva a Deus pela vida do pastor Jonas aqui, nosso amigo, companheiro de tantos anos. Meus irmãos, inclusive, há cerca de 30 anos atrás, havia um culto na Lapa, debaixo do pontilhão. Ia lá vários rapazes da Vila dos Remédios, pastor Jonas ia, nós íamos lá, e eu recebi uma grande bênção de Deus lá, que foi lá que eu conheci a minha esposa, a Roide, que está aqui. Então louvado seja o Senhor por nos despertar para ir naquele culto. E aquele culto era em torno de meia-noite.
Meu sogro, que inspirado, começou a fazer um culto ali para evangelizar aquelas pessoas que no final da noite estavam embriagadas, estavam caídas na sarjeta, e muitos aceitaram Jesus e estão firmes até hoje para a glória de Deus. Aplaudam o Senhor por isso. Eu quero louvar a Deus por rever aqui a pastora Cássia, olha aqui os meus queridos, o pastor Val, o pastor Acácio, meu querido pastor Falcione, tantas bênçãos aqui. Se eu for mencionar o nome de cada um, olha o Lincoln aí. Lincoln, hoje eu não vou pregar arqueologia, Lincoln, hoje a mensagem vai ser outra. Eu estou esperando o Lincoln crescer para a gente ficar conversando sobre arqueologia, mas a mensagem de hoje, meus queridos, é diferente. Eu tenho lançado uma mensagem sobre 9 regras do namoro, o namoro cristão. Eu tenho recebido convites para alguns louvorzão, eu recebi um convite para um congresso da juventude em registro para pregar essa mensagem. Só de alguns pastores amigos ficarem sabendo. Eu havia dito para o pastor Jonas no telefone, Deus me deu uma mensagem nova. Ele falou, olha, você precisa ministrar lá. Então vamos falar sobre namoro cristão nessa noite. Abra sua Bíblia. É uma mensagem temperada, viu? Se você ficar com raiva, depois no final você me perdoa. É daquelas temperadas. 9 regras do namoro cristão. Livro de Juízes, capítulo 14 e o versículo 3. Só 3. Juízes 14, 3. Podeis ficar assentados mesmos. Enquanto os irmãos procuram, estou vendo várias pessoas folheando a Bíblia, eu já vou dando uma introdução. Meus queridos, existe uma diferença do namoro do crente para o namoro da pessoa que não serve a Deus, não tem compromisso com Deus. É diferente o namoro do cristão para o namoro segundo o mundo, o namoro mundano. O namoro mundano é aquele namoro sem temor a Deus, é aquele namoro carnal, é aquele namoro cheio de concupiscência. Também depois é um casamento que mais naufraga, que mais dá separação, que mais dá divórcio, que mais dá atrito. Mas vamos à luz da palavra de Deus ouvir. Eu vou resumir aqui para não tomar muito tempo dos irmãos. Algumas regras sobre a postura do namoro do cristão. Então Juízes 14, 3 diz assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram, estou falando isso para Sansão, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela me agrada aos meus olhos. Uma outra tradução: eu vou namorar quem agradar aos meus olhos, quem eu gostar vou namorar, não importa quem é a pessoa. É isso que Sansão está respondendo para o pai dele, quando o pai dele diz: mas tem tantas moças aqui do povo de Deus que tem os mesmos princípios e fé, você vai escolher uma namorada lá dos filisteus e circunciso? E o Sansão diz: quem me agradar eu vou namorar, não importa de onde é. E se deu mal, e colheu grandes derrotas por não ouvir conselhos. Antes de entrar propriamente nessas 9 regras, deixa eu dar uma introdução. Cuidado com o namoro prematuro. Estamos vivendo uma época, por causa da internet, por causa da TV, por causa da mídia, as pessoas estão deixando de viver o período de criança, o período de adolescente, para chegar na juventude e começar a florescer mais os desejos de um companheiro, de uma companheira. Já com 12, 13, 14 anos estão preocupadíssimos em namorar. Aí depois namora, casa e bate um arrependimento, porque não viveu o tempo de brincar, o tempo de
de jogar bola, o tempo da moça brincar com boneca ou brincar com coisas diferentes. Pulou etapa da vida e depois vai perceber que cresceu muito rapidamente e podia ter aproveitado melhor. O período de ser criança deve ser desfrutado até o fim. O período da adolescência deve ser desfrutado. Aproveite para fazer amizade, para sair, para participar da obra de Deus. O período da juventude também, não fique preocupado. No tempo certo, Deus vai trazer a pessoa certa e o nome dele vai ser glorificado na tua história de vida. Se é que a tua vida está nas mãos de Deus, se a tua vida está nas mãos de Deus, dê um aplauso ao Senhor nesse momento. Colocando isso como base, vamos à primeira regra. Primeira regra do namoro cristão: não seja namorador, não seja um pegador, como é a linguagem dos dias de hoje. Quem é o pegador? O pegador é aquele que deu uma abertura para ele na escola, no trabalho, na vizinhança, no dia a dia, ou para ele ou para ela. Está namorando um, está namorando o outro, está namorando um, está namorando o outro. Aí diz: ele é crente, mas é pegador. Ela é crente, mas é pegador. Namora com um, namora. Isso não é o papel do namoro cristão. Ficar namorando um, ficar namorando o outro, te dá sequela de frustrações. Você vai ficar aborrecido, vai passar por amargura, vai passar por decepções, vai passar por comparações, vai ser deixado de lado. Isso não é o papel de quem serve a Deus. Mas pastor Rogério, eu não tenho que atirar de todos os lados de maneira nenhuma. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar, moça e moça, porque Deus vai trazer uma pessoa só, uma na sua vida. Mas quem é essa uma? É a pessoa certa que você vai namorar, vai casar, vai constituir família, vai ser feliz e o nome de Deus vai ser glorificado nessa história. Uma pessoa só. Esses dias eu estava pesquisando pastores que dão conselhos para jovens, principalmente um certo pastor lá da Lagoinha que tem mais de 4.000 jovens. Ele conta que o que ele mais atende no gabinete dele são moças da igreja dizendo: pastor, eu estou apaixonada por um homem casado. É o maior índice de pessoas que ele recebe pedindo orientação por causa disso. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, vou te dar um conselho da parte do Espírito Santo de Deus. Ore assim, para você não viver se apaixonando por A, se apaixonando por B, se apaixonando pelo seu chefe, se apaixonando por aquela pessoa que você conheceu, que é tão elegante, que é isso, que é aquilo. Ore a Deus dizendo: Senhor, blinda o meu coração. Eu não quero ser um romântico, eu não quero ser uma romântica, eu não quero viver me apaixonando por A, B, C, D. Não, blinda o meu coração para mim não me apaixonar por ninguém. Como ninguém? Ninguém, Senhor. Somente quando tu trouxer a pessoa certa na minha vida. Quando tu trouxer a pessoa certa na minha vida, aí o meu coração vai abrir. Eu vou gostar daquela pessoa, aquela pessoa vai corresponder e o Senhor vai abençoar a minha história de vida. Quantos creem nessa verdade aqui nessa noite? Levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Para que Deus se agrade de você. Você já pensou se você fosse chamado para uma reunião do ministério? O ministério não faz isso. E o ministério perguntasse: nós estamos querendo saber que tem uma fama aí de você que namora com um, namora com o outro, namora com tanta gente, por que você está se comportando assim? Você ficaria com uma vergonha tão grande para dar explicação. E diante de Deus, então, o ministério não vai te chamar para isso. Mas saiba que Deus está te olhando, Jesus está te olhando, os anjos estão te olhando.
Fique na postura de servo e serva de Deus, que Deus vai te abençoar. Segunda verdade: cuidado com o jugo desigual. Não namore pessoas que não têm o teu princípio de fé. Estamos vivendo uma época em que nós pastores pregamos na igreja, mas quando a gente entra no lado sentimental, o diabo depois distribui um folhetinho para quem sai do culto. E o folhetinho que o diabo dá para o solteiro, para os jovens, é justo aquele folhetinho dizendo: nessa igreja não tem ninguém para você. Quando a igreja sai e faz uma visita, aí o diabo dá outro folhetinho lá, te jogando dúvida: não tem nenhuma moça para você, rapaz, nessa igreja. Não tem nenhum rapaz para você, moça. Isso é mentira do diabo. Tem muito casamento bom, muito casamento abençoado, de pessoas que vão se relacionando através de uma simples amizade, e depois brota o amor, e depois brota o envolvimento, e aquelas pessoas são felizes, e Deus trabalha dessa maneira. Cuidado com o jugo desigual. Pastores estão tendo muito problema com infelicidade de casamento, porque moças da igreja estão casando com pessoas que não têm o princípio de fé, pessoas que não servem a Deus, não temem a Deus, não têm o Espírito Santo na vida. Rapazes também da igreja estão namorando moças que não têm o mesmo princípio de fé, não têm temor a Deus, não é liberta pelo sangue de Jesus, não tem o Espírito Santo. Mas pastor Rogério, qual o problema disso? Vai ter colheita. Aprenda uma coisa: quando você casa com uma pessoa com jugo desigual, que não tem os mesmos princípios seus, você não casa só com ela, você casa com todos os costumes dessas pessoas, todo o hábito dessa pessoa. E casamento não é fácil para ninguém. Casamento mesmo para quando os dois servem a Deus. Eu comparo o casamento a duas pessoas que estão de mão dada enfrentando uma tempestade de neve. Tem hora que você diz: eu não vou aguentar ficar segurando na mão dessa pessoa e eu vou acabar indo sozinho. Mas aí Deus te dá força, a tempestade passa e você sai do outro lado cantando o cântico da vitória, dizendo: venci mais uma etapa. Agora vai para o jugo desigual para você ver o preço que você vai pagar. Você casa com os costumes da pessoa. É igual a moça que vem e serve a Deus. Se ela casar com uma pessoa que não tem o seu princípio de fé, você vai estar aqui no domingo, o seu cônjuge pode estar lá no cinema assistindo o filme. Ele não é da igreja, não vem da igreja, você escolheu. Vai chegar no carnaval, vai ter um acampamento. A pessoa é casada, vai para o acampamento, teu cônjuge pode ir lá no carnaval, assistir ao carnaval, pular carnaval, no meio das mulatas seminuas. Mas você escolheu essa pessoa para casar, vai ficar chorando, se lastimando, procurando os pastores, dizendo: pastor, me ajude, ore pelo meu cônjuge. Mas você escolheu isso. Você escolheu aquela pessoa que toma todas, que toma caipirinha, que toma o Smirnoff, que bebe até cair, que vai com seus amigos e bebe. Você escolheu isso. Sabe o que é melhor? Você parar, colocar nas mãos de Deus e buscar a pessoa certa que Deus tem preparado para a sua vida. É igual conta-se o testemunho que a moça chegou para o pastor e falou: pastor, eu estou namorando com um rapaz que não tem o mesmo princípio de fé que eu. Mas olha, ele é um rapaz tão bonito, pastor. Ele é um rapaz que tem um trabalho muito bom, ele tem uma profissão boa, ele está se formando, mas ele não tem o mesmo princípio de fé. E agora, pastor, ele tem uma inclinação. Quando ele fica nervoso, ele dá uns tapas até na mãe dele. Sabe o que o pastor respondeu para ela? Casa logo! Casa logo! Por que, pastor, você está me mandando casar logo? O pastor falou: assim a mãe dele para de apanhar. Aí ela se tocou que ela ia ficar no lugar da mãe, né? Ela pensou bem: é eu que vou acabar levando uns tapas depois. Ué, pastor, não precisa falar mais nada. Diante desse conselho seu, eu vou lá e vou terminar, e acredito que Deus tem algo melhor para mim.